Pastor Denis, por favor, é contigo a palavra. Pastor Denis, você já conhece, é o pastor da nossa igreja em Piracicaba. Nós convidamos para ele pregar aqui hoje à noite, para que vocês não fiquem só ouvindo o pastor, né? Embora tenha o nosso presbitério maravilhoso, mas eles também querem ouvir como eu. Vamos ouvir o que Deus vai falar com a gente nesta noite, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos felizes por estar na presença do Senhor e poder louvar a Deus todos os dias, amém? Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui e eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus tem falado ao meu coração. E a palavra de Deus, ela tem poder por si só para renovar as nossas vidas, para transformar as nossas vidas, para falar para nós aquilo que precisamos fazer e dar norte, dar direção à nossa vida. E eu quero que você saia daqui nessa noite com a direção de Deus para a tua vida, com a direção de Deus para a tua situação, para a tua realidade, para a afronta que o inimigo tem lançado sobre a sua vida. Você vai sair daqui nessa noite renovado, abençoado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder para isso, amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo de número 19. E o versículo de número 14 até o versículo de número 19 também. Segundo Reis 19, versículo 14 até o 19. O texto que tem por título de algumas Bíblias, a oração de Ezequias. Nós vamos adentrar nessa história e buscar de Deus aquilo que Ele tem para nos falar nessa noite. E naquilo que Ele vai nos falar, nós vamos receber do Senhor a direção para a nossa vida, amém? Diga assim comigo, meu irmão: eu vim aqui nesta noite para receber a minha vitória, em nome de Jesus, amém. Você vai sair daqui com a vitória do Senhor sobre a sua vida, tenho certeza disso. Irmãos, o tema desta mensagem é como lidar com a afronta do inimigo. Nós vamos ver aqui no texto como que Ezequias, ele lidou com a situação em que ele estava vivendo e como ele lidou também com a afronta do rei Senaqueribe, rei da Síria, que afrontou não somente a ele, mas principalmente ao Deus que ele servia. Então nós vamos ler esse texto que nos mostra a oração do rei Ezequias, a oração que ele apresentou a Deus diante da realidade que ele estava vivendo, amém? Vamos lá, versículo 14, segundo Reis 19, 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Versículo 15. E Ezequiel orou ao Senhor: Senhor Deus, Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldados por mãos humanas. Versículo 19. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, esse texto que está diante de nós, da palavra de Deus, ele nos mostra claramente a atitude de Ezequias diante da situação por ele enfrentada. Tudo parecia estar contrário às expectativas dele para com o reino, mas ele nos ensina
O que fazer diante das coisas quando elas acontecem, quando nós não temos o controle sobre elas? Quando a adversidade vem, quando a afronta vem, quando situações vêm sobre nossas vidas, quando o inimigo tenta contra as nossas vidas, o que devemos fazer? Como devemos agir diante dessa realidade? O texto que nós vamos ler um pouco mais à frente, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, o versículo de número 20 e o 22, dando uma continuidade, mas antes disso dando uma pausa só para que os irmãos entendam, é parte da mensagem que Deus enviou a Ezequias, por resposta a essa oração que ele fez, quando Senaqueribe, rei da Síria, afrontou o povo de Deus. E os irmãos bem sabem que o rei da Síria, Senaqueribe, ele se levanta contra o homem de Deus, o rei ungido, né, de Judá, para afrontar, não a ele em si como homem ou como rei, mas muito mais do que isso, ele afronta o próprio Deus que aquele rei ele serve. E a resposta de Deus, a mensagem de Deus através do profeta, que vem nos versículos 20 e 20 até o 22, é impressionante daquilo que Deus ele faz como resposta à oração desse rei. Versículo 20: Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Senhor de Israel, diz a palavra de Deus. Nesta mensagem, meus irmãos, a mensagem que Deus deu a Ezequias, fica bem claro que toda afronta feita ao povo de Deus, ao remanescente fiel, toda afronta feita aos servos do Senhor, a mim e a você, na verdade é uma afronta ao próprio Deus. E Ele mesmo se encarrega de honrar o seu nome diante de todos aqueles que viram a sua realidade e a sua injustiça. Porque o nosso Deus, Ele é justo. O nosso Deus, Ele é poderoso para agir em meio às nossas situações. Nós iremos ver nessa meditação como devemos agir diante das afrontas do inimigo, para que possamos ver a vitória de Deus em nossa vida e situação enfrentada. Então, para meditar com os irmãos, em primeiro lugar, eu quero pensar com os irmãos uma coisa que está explícita e no texto, no versículo, no capítulo de número 17, e na sequência da leitura, não sei se os irmãos já pegaram para ler esses textos, que fala a respeito do reinado de Israel e de Judá, reino do norte e reino do sul. E aí a gente observa com isso, em primeiro lugar, como lição para as nossas vidas, nós precisamos entender que o inimigo ataca a todos, seja crentes fiéis ou aqueles que não levam a sério a presença de Deus e que não levam a sério as coisas de Deus. Nós vemos isso claramente no capítulo 17, quando Oséias, que é o último rei do reino do norte, reino de Jerusalém, ele é também atacado pelo inimigo do povo de Deus, que é o rei da Síria. Só que aqui era um outro rei antes de Senaqueribe. E esse rei, ele invade a terra do reino do norte, ele domina todas as coisas lá, e ele leva para a Síria o povo do reino do norte, lá de Samaria, ele leva todo mundo cativo. E ali o último rei de Israel, né, acaba-se ali o reino do norte. Né? O último rei era o rei Oséias, que foi, né, levado cativo com os demais homens e mulheres do reino do norte. E aí a gente percebe que esse rei, o rei Oséias, né, ele fazia aquilo que era contrário à vontade de Deus, mas ele também sofreu afrontas, sofreu situações do inimigo. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o inimigo ataca a todos. E o objetivo do inimigo, irmãos, é dominar você.
ter o total controle sobre a sua vida, sobre as suas atitudes, sobre a vida e sobre a alma, a sua vida e sobre a sua alma. O objetivo do inimigo é fazer de você um prisioneiro de novo. O objetivo de Satanás é fazer de você uma pessoa que não serve mais a Deus, mas uma pessoa que é desviada dos caminhos de Deus. O objetivo de Satanás é roubar a tua salvação, é fazer com que você volte para onde você estava antes de conhecer a Cristo. Esse é o objetivo do inimigo. O objetivo, claro, do inimigo de Israel aqui, no caso Senaqueribe, era destruir o povo de Israel, era acabar com tudo aquilo que Deus havia feito no meio da nação, era antes de qualquer coisa material, no sentido de dominar o reino, era uma ação satânica para destruir todas as promessas, todas as coisas que Deus havia feito no meio do povo. E nós não podemos nos enganar, porque hoje não é diferente. O inimigo das nossas almas, porque nós não lutamos contra as pessoas, eu não luto contra os homens, nós lutamos contra as potestades, contra os poderes das trevas, das regiões celestiais. Há uma batalha travada diante de nós todos os dias. E o inimigo das nossas almas, ele ataca todos, crentes fiéis, crentes que não são fiéis, porque ele quer todos. Todas as pessoas são alvos do inimigo. Eu queria que você conferisse um texto comigo, que está no capítulo 17, versículo 4 ao 6. Só voltar uma página aí, dar uma viradinha. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia montado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como de costume, como ele fazia a cada ano. Por isso Salmanaser mandou lançá-lo na prisão. Versículo 5: o rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reino de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Hala, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Medos. Primeiro elimina o líder espiritual, elimina o rei. O inimigo, ele vai minar a vida do rei. Depois ele lança na prisão, depois ele invade o país, ele conquista tudo e leva todos cativos. Então percebe que os estágios da invasão do inimigo, eles não são... O inimigo não chega de uma hora para outra, porque senão seria muito fácil de identificar uma ação do inimigo. O inimigo, ele vem e ele trabalha em algumas situações. No caso aqui, ele trabalhou em ele descobriu quem era a pessoa central, era o rei. Se o rei se desvia, todo o povo perece. Então ele sabia disso. E você percebe que o rei Oséias, ele não fez aquilo que agradou ao Senhor, ele não fez aquilo que Deus aprovava, e por consequência do pecado dele, ele conduziu toda a nação no pecado e na adoração a outros deuses. E aí ele vai conquistando o terreno, ele manda lançá-lo na prisão, depois ele invade o país, depois ele conquista tudo e leva todas as pessoas cativas, e assim ele conclui o seu plano de destruição do reino do norte. Só que agora o inimigo está de olho no reino do sul, porque também é povo de Deus. O reino do norte era infiel. Ele podia deixar o povo adorando outros deuses? Não podia, porque já estava na mão dele. Mas ele destruiu, ele foi até o final com o plano dele. E ele agora volta o seu olhar para o reino do sul, para Judá, para o rei Ezequias. Só que o rei Ezequias era diferente do rei Oséias. Ele ataca, no caso, na nossa vida, ele ataca a nossa família, ele ataca a nossa casa, ele ataca a nossa finança, ele ataca a nossa vida espiritual, nosso ministério. Depois ele te domina, te conquista e te leva para o cativeiro até que você não possa mais sair, até que você esteja totalmente aprisionado. Esse é o objetivo do inimigo. E nós, como homens e mulheres do Senhor, nós temos que observar que existe uma batalha espiritual todos os dias constantes diante de nós. Existe uma realidade espiritual, existe um mundo espiritual que está em atividade. E nós, como homens e mulheres de Deus, temos que estar em constante vigilância, para que o Senhor, ele possa nos dar graça. O rei de Israel era um homem fiel a Deus. A palavra do Senhor, ela diz que ele agradava a Deus.
E o rei Oséias era infiel, e isso deu abertura para que Satanás pudesse trabalhar de uma forma a conquistar e conseguir o seu objetivo naquele reino. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui com os irmãos, que toda forma de pecado que por nós é praticada é uma maneira de dar legalidade a Satanás, para que ele tenha direito de agir na nossa vida. Toda forma toda situação ou todo pecado que eu abro na minha vida, na verdade eu abro uma legalidade, eu dou direito a Satanás a agir na minha vida, e quando esta brecha é aberta, a nossa vida está aberta para todas as outras coisas que o diabo ele possa colocar para infiltrar o seu plano e destruir a nossa vida. Eu quero que você entenda que existe algo muito valioso que está em jogo nesta batalha. E sabe o que está em jogo? A sua vida, a minha vida. E a nossa vida ela é muito preciosa para Cristo. Jesus Cristo, ele comprou-nos com o seu sangue precioso. Jesus Cristo pagou um alto preço pela nossa vida, de forma que o diabo não tem mais direito sobre nós. O Deus Todo-Poderoso nos conquistou pelo sangue de Jesus, e agora Ele é Senhor da nossa vida. Satanás não tem mais poder sobre as nossas vidas. Mas quando eu abro brecha com o pecado não confessado, com uma prática que não agrada ao Senhor, essa prática ela dá legalidade para que Satanás ele venha destruir a minha vida e fazer com que todo o plano de Deus na minha vida possa ir por água abaixo. Não pense que porque uma vez somos salvos, estamos salvos para sempre. Porque nós devemos caminhar na presença do Senhor todos os dias, constantemente, buscando a presença de Deus. Fechando nossos parênteses. O alvo do inimigo é o controle total. Seus meios e artifícios para conseguir são os mais diversos. Todos têm a ver com o envolvimento com o pecado, com a mentira, com o adultério, com a idolatria, com a incredulidade, com a desconfiança em Deus, com todas as coisas que você imaginar. O inimigo ele vai tentar destruir a sua vida. E eu não sei aqui, irmãos, qual que é a realidade de cada um dos irmãos. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei se na sua vida, nos desafios que você tem, se na carta que você trouxe até aqui para orar, se nessa carta existe uma afronta de Satanás, literalmente, através de uma pessoa. Eu não sei se existe uma causa que é impossível aos olhos humanos. Eu não sei se existe uma doença. Eu não sei se existe uma realidade muito difícil que você está enfrentando e que você tem chorado diante do Senhor. Mas uma coisa eu sei diante da palavra de Deus, é que o inimigo ele vai querer utilizar, seja o que for que está acontecendo com você, para tentar destruir a sua alma. Então você tem que, em primeiro lugar, você tem que entender que o diabo ele vai tentar destruir a sua vida. Que o inimigo ele vai tentar utilizar dessas circunstâncias para roubar aquilo que tem mais de precioso aqui nesta noite, que são as nossas vidas. Mas que nós precisamos olhar para o Deus que nos comprou, né? E entender que nele, somente nele há resposta contra toda afronta, contra toda situação do inimigo. Irmãos, nós estamos aqui numa campanha, estamos aqui envolvidos num propósito de Deus para as nossas vidas. Estamos envolvidos em algo espiritual, algo que demanda da nossa parte uma fé muito grande em um Deus Todo-Poderoso. E nós não podemos titubear no meio das semanas, porque a primeira semana passou e não aconteceu, porque a segunda semana passou e não aconteceu, e a terceira está passando, a quarta, não sei que semana que está, pastor, quinta semana, e de repente está pensando, não aconteceu ainda. E eu quero dizer para você, irmãos, que de repente o inimigo vai utilizar da incredulidade no seu coração, para que você não seja abençoado, para que você saia daqui, muitas vezes do culto, sem acreditar que acreditando que passou mais de uma semana e a sua bênção não chegou, a sua realidade não mudou, a situação que você está apresentando diante de Deus não mudou. Então tome cuidado, porque o inimigo vai atacar todos nós que estamos aqui, porque a finalidade dele não é simplesmente roubar a sua fé, mas ele quer roubar a tua alma.
Ele tem esse objetivo. Mas nós estamos diante de um Deus que controla todas as coisas, está com a nossa vida nas mãos dele. Nós entregamos a nossa vida nas mãos de um Deus vivo, não entregamos na vida de um Deus que não pode responder, que é uma estátua, que é uma imagem. Não, o nosso Deus, ele está vivo. Jesus Cristo morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou e nos garantiu a vitória em Cristo Jesus. Em segundo lugar, entendendo que o inimigo ele ataca todas as pessoas, entendendo que ele tem estratégias para nos destruir, e que muitas vezes as estratégias são coisas da nossa cabeça, coisas que ele lança como setas, são coisas que ele coloca no nosso coração, como até mesmo a incredulidade. Entendendo isso, nós temos que tomar algumas atitudes, e as atitudes devem ser corretas diante de Deus. Ezequias ele observava que estava sendo atacado e começava a se preparar e a trabalhar diante de Deus para obter a vitória. Eu queria que você observasse o que está escrito no livro de 2 Crônicas a respeito da mesma história. O livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32. Ainda como que continuando aquilo que nós queremos transmitir aos irmãos. Eu quero que os irmãos entendam que existem algumas atitudes na vida de Ezequias que eram necessárias para que ele pudesse obter a vitória de Deus. Capítulo de número 32, versículo de número 1 ao 5, diz assim: 2 Crônicas 32, do 1 ao 5. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-la. Para que ele sitiou? Para conquistá-la. Olha o plano dele sendo colocado em prática. Meu irmão, você tem sido sitiado pelo inimigo? Será que o inimigo tem cirandado sua vida? Será que o inimigo tem rodeado sua vida querendo te destruir? Ou será que é só comigo que acontece isso? O inimigo ele tenta, meu irmão. E ele tentou, ele sitiou as cidades fortificadas. Versículo 2: Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, versículo 3: consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Versículo 4: Assim, ajuntaram-se muitos homens, e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Irmãos, a gente vai observar aqui que a atitude do rei Ezequias, quando ele observou que o inimigo estava se aproximando, ela foi uma. Mas depois que ele viu que a coisa estreitou, e que ele recebeu a carta que nós lemos no primeiro capítulo lá, quando nós lemos em 2 Reis, quando ele viu que a coisa estreitou, ele partiu para uma artimanha, para um artifício mais poderoso. Mas em primeira instância, ele como homem que dirigia a cidade, fazendo a coisa da forma certa, ele fez algumas coisas que pelo menos devem ser observadas por nós. Primeiro, ele tomou conselho, ele teve uma ideia e ele pediu conselho sobre ela. Ele pediu conselho sobre aquela ideia que ele teve. E muitas vezes na nossa vida nós não somos abençoados porque nós não procuramos a nossa liderança, porque nós não procuramos um conselho de Deus sobre as nossas situações, e não somos abençoados porque não procuramos conselho. Em segundo lugar, ele cessou o suprimento, ou seja, ele executou a ideia, ele obstruiu os rios e os riachos. Mas o que tem a ver isso? Ele desobstruiu o rio e o riacho, para que isso, pastor?
Ele fez isso para que quando o inimigo subisse contra ele, ele não encontrasse água para poder descansar e chegar até lá em cima na cidade, fortalecido, né, com água. Não, vamos tirar tudo aquilo que possa, de alguma forma, ser vantagem para o inimigo. Vamos cessar, vamos cortar tudo aquilo que o inimigo pode ter como vantagem na nossa vida, vai ser cortado. Se existe algum pecado não confessado, isso aqui é vantagem para o inimigo. Eu vou cortar isso na minha vida. Além de tomar conselhos com a minha liderança, além de buscar de Deus a orientação do Senhor para a minha vida através do meu pastor, através do meu líder, eu vou cortar todo o suprimento, tudo aquilo que possa ser vantagem para o inimigo subir contra a minha vida. Depois ele reparou, ele consertou os trechos quebrados do muro. Consertar é realmente arrumar, tirar as brechas, tampar tudo aquilo que está quebrado, arrumar, fazer uma reforma, um reparo. Depois ele construiu torres sobre ele, sobre o muro. Torre significa vigilância. Ele aumentou a vigilância da cidade. Ele olhou para a cidade e viu: olha, eu preciso colocar mais torres aqui para que fiquem mais pessoas alertas. Essa, irmãos, era a parte humana da coisa que deveria ser feita. Porque para Deus operar um milagre e fazer a coisa realmente acontecer, Ele realmente faz. Mas eu quero perguntar para os irmãos uma coisa aqui: se a atitude de Ezequias fosse a atitude de Oséias, Deus faria o que fez pelo povo? Faria? Sim ou não? Não faria. Porque Deus não livrou o povo de Samaria. Livrou? Não. Eles foram espalhados, foram levados cativos e depois colocaram outras pessoas de outros lugares para morar lá na terra deles, e não foram livrados. Mas a Ezequias, que se preocupou com toda essa situação, depois ele reforçou o Nilo, ou seja, a fortaleza, né? Ele colocou mais pessoas para estar observando. Ele mandou fazer armas e escudos, né? Para que pudesse obter maior força bélica para um possível combate, porque ele não estava distante da realidade de que ele teria que enfrentar o rei Senaqueribe. Ele não estava aquém da realidade de que ele teria que enfrentar o inimigo cara a cara. Ele estava disposto a lutar, e para isso ele coloca os homens, ele manda fazer lanças e escudos, se preparando para a batalha. Ele anima os homens. No versículos a seguir a gente repara que depois ele começa a animar os homens. Versículo 6, versículo 7 diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Um líder resolvido, ele passa confiança. Um homem, uma mulher que sabe aonde está pisando, que sabe que está com a sua vida no altar, ele tem confiança de que o Deus que ele serve vai agir na sua causa. Mas, meu irmão, quando a nossa vida está amarrada com pecado, a gente vai para a batalha já pensando: não vai dar certo, não. Eu tenho aquela situação lá que está enrolada. Porque a sua vida está amarrada. Mas o rei Ezequias, ele tinha autoridade de Deus, sabe por quê? Ele tinha confiança de Deus, sabe por quê? Porque ele estava com a sua vida no altar. Sabe o que aconteceu com Ezequias quando ele assumiu o reino? Estava tudo bagunçado, o povo adorando outros deuses. Ezequias, ele levantou, a primeira coisa que ele fez como reforma foi restabelecer a adoração do povo a Deus. Porque ele era um homem de Deus, ele sabia qual era o princípio. E diante desta palavra, irmãos, Deus quer nos mostrar que nós precisamos observar as partes que são nossa parte. Devemos observar o que é a nossa parte no processo. Não adianta nada fazer 7 quartas-feiras, 7 terças-feiras, desculpa dizer isso. Não adianta nada se você não estiver comprometido com a sua vida no altar de Deus. Se você não estiver com um sentimento aqui de adorar ao Senhor, de glorificar o nome do Senhor, não adianta nada você vir aqui só para fazer uma campanha e obter uma vitória na sua vida. Não adianta. Porque você pode até conquistar alguma coisa em termos materiais, mas a vitória sobre o inimigo, a vitória sobre as afrontas de Satanás contra a sua vida, você não vai vencer.
porque sobre a sua vida deve estar a sua atitude diante do Senhor. Não adianta você saber que o inimigo, ele se levanta, ele afronta todas as pessoas, se você não imaginar e não souber que você deve agir de acordo com a vontade de Deus. As suas atitudes irão demandar a bênção que Deus tem para a sua vida. É vida no altar, é vida diante de Deus. Depois que Ezequias viu, por meio da mensagem do profeta, que a afronta era contra o próprio Deus, Ezequias então apresenta tudo ao Senhor no templo. Versículo 14 do 2 Reis 19:14 diz: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Sabe que carta que ele recebeu? A carta de Senaqueribe e Sarazar. Assassinaram-no a golpes de espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Assaradom sucedeu-lhe no trono. Deus está atento a você. Deus está olhando você. Ele quer te abençoar. Ele quer te fazer um grande vitorioso. Mas para isso acontecer, é preciso confiar sua vida nas mãos de Deus. É fazer como o rei Ezequias. Ele se preparou para a guerra. Você acha que ele ficou lá cochilando? Não, eu estou confiando em Deus. Vamos dormir, vamos dormir, porque Deus ele vai cuidar da gente. Fica tranquilo aí, deixa o muro quebrado, deixa tudo de lado aí, não tem problema não. Ele agiu assim? Não. Ele fez a parte dele. Ele fechou o muro, ele correu atrás, ele buscou conselho. Precisou tudo que ele fez, precisou usar? Não precisou. Na hora de destruir os inimigos, ele nem moveram, nem instalaram nada, fizeram nada, só colocaram a boca no pó e clamaram diante de Deus. Meu irmão, sabe que a sua vitória ela virá, sabe como? Da sua oração, da sua entrega, da sua dedicação a Deus. Então quer dizer, quando você vem aqui no altar de Deus e traz o seu pedido, a sua carta, você tem que ter a sua vida no altar, sim, tem que ter, mas você tem que confiar, depender a sua causa na mão de Deus, entregar a Ele, dizer: Deus, está aqui a minha vida, a minha causa, a minha carta. Vira as costas, meu irmão, fica tranquilo. Está na mão de Deus, não está na mão de qualquer um Zé Mané, não. Está na mão de Deus. Deus, Ele vai agir em teu favor. Deus, Ele vai fazer com que a tua causa seja motivo de glória para o nome dEle. Ele se compromete com a sua palavra. Seja fiel ao Senhor. Meu irmão, se nessa noite o Espírito Santo tem te confrontado diante da sua realidade, meu irmão, saiba que Deus ele está mostrando para você isso porque Ele te ama, porque Ele quer te dar a vitória, porque Ele quer que você seja uma pessoa que venha glorificar o nome dEle. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá, ou Ele tudo fará por você, meu irmão. Não adianta correr atrás, querer lutar, querer fazer um jeitinho brasileiro, não, porque a sua vida deve estar na mão do Senhor. Grandes lutas e afrontas do inimigo devem ser vencidas pelo poder da oração e persistência com o Senhor em sua presença. Desanimar jamais deve ser a saída para aqueles que entregam suas vidas nas mãos de Deus. Não podemos esquecer o intento do nosso inimigo. Ele quer nos destruir e por isso devemos ser fortes e vencer pelo poder do nome de Jesus. Se levante para uma vida de vitórias. Não aceite a afronta do inimigo contra você, dizendo que você não vai conseguir, que você é um derrotado, que você não vai dar certo, que você... Meu irmão, não aceite essas palavras. Não aceite a palavra que você talvez ouviu, né, alguns de suas mães, de seus pais, dizendo que você não vai dar certo, que você não vai vencer, que você não vai conseguir nada. Meu irmão, para com isso, tira essa mensagem da sua cabeça. Olhe para cima e diga: Senhor, eu estou na tua presença e em ti eu sou mais do que vencedor. O Senhor, Ele te levantou, Ele te trouxe aqui. Você está nesse propósito para ser vitorioso na presença de Deus, meu irmão. E eu quero que nessa noite você saia daqui com o seu ânimo, com a sua fé, ela levantada para você poder vencer na presença do Senhor. Eu quero que você observe que Deus, Ele está contigo, se você estiver com Ele. E se você estiver com Ele, o seu fim não será como o de Oséias, entregue ao inimigo, mas o seu fim será como nessa situação, como ao fim de Ezequias, que obteve a vitória da realidade que ele estava enfrentando. Você quer ser abençoado? Você quer ter a sua oração respondida? Você quer ter a sua carta entregue nas mãos de Deus e respondida pelo Senhor? Você quer isso? Então eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Pastor,
Amém. Então nós vamos orar, depois o pastor vai fazer a oração da campanha. Mas meu irmão, eu quero que você peça para o Senhor neste momento, que Ele te ajude a obter essa fé, a desenvolver essa fé no seu dia a dia, a você colocar a sua vida no altar do Senhor e ter a autoridade do Senhor para enfrentar toda e qualquer atitude, toda e qualquer situação que o inimigo colocar sobre a sua vida. Porque Deus ele está te ensinando nessa noite como lidar com as afrontas do inimigo. Amém? Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar juntos agora. Eu queria que você rasgasse o seu coração. Não fique preocupado com a pessoa que está do seu lado, não. Esquece ela, fecha o seu olho aí. Comece a orar diante do Senhor, comece a apresentar a sua vida diante de Deus. Comece a dizer: Senhor, olha, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu poder sobre a minha vida, eu preciso do Teu Espírito me ajudando, eu preciso da Tua unção sobre mim, Senhor, me dando força, me dando ânimo, me dando coragem para vencer o inimigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, a Tua igreja está aqui, Senhor, o Teu povo fiel, remanescente do Senhor, ó Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para colocar a nossa oração diante de Ti. Senhor, ó Deus, existem causas, existem realidades, existem situações que não podemos ter o controle, Pai. Senhor, estamos fazendo o possível, estamos fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, Pai. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos depender de Ti, nós queremos abrir o nosso coração para a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, envia o Teu anjo para operar, Senhor, no meio da Tua igreja. Envia, Senhor, a Tua resposta ao Teu povo, Senhor, a esta oração, a este clamor. Pai, nós cremos no poder que há no nome de Jesus, nós cremos no poder que há na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, vai quebrando, Senhor, ó Deus, toda afronta, Senhor, do inimigo, Senhor, toda sentença que foi lançada contra a Tua igreja. Pai, esta batalha ela é do Senhor, meu Deus. Manifesta Teu braço forte contra todo aquele que se levanta contra Ti, Senhor. Oh Deus, caiam por terra no nome de Jesus, ó Pai. Que a Tua glória, Senhor, ela seja o nosso alvo nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que a vitória é nossa, no nome de Jesus. Amém? Diga comigo assim: a vitória é nossa, no nome de Jesus. Amém? De novo, a vitória no nome de Jesus. Mais alto para o inimigo ouvir. A vitória é nossa no nome de Jesus. Meu irmão, não aceita a palavra do inimigo, não. Fica com a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Jesus.